Você quer melhorar os seus resultados no treino e novamente é um prazer estar aqui com vocês no Growth Expert. Hoje a gente vai estar passando para vocês aí as melhores técnicas para você potencializar o seu treino de perna, o seu leg day, sendo ali técnicas extremamente completas com todos os músculos. E a primeira, já temos até aqui o nosso modelete. Estamos lá. O Ciência está aqui demonstrando pra gente. O que a gente tem aqui, Ciência? Explica rapidamente pro pessoal o que a gente vai fazer. Uma cadeira flexora, né? A gente está basicamente trabalhando a posterior de coxa de forma isolada, um padrão de flexão de joelho, com ali um grau de flexão de quadril. E tem um ponto muito interessante para essa musculatura, que são os isquiotibiais ali posterior de coxa, que esses músculos, de acordo com alguns estudos, eles parecem se beneficiar em trabalhos com posições mais alongadas. Ou seja, se você alongar mais essa musculatura, procurar uma amplitude um pouco maior para essa região, pode fazer com que você potencialize a hipertrofia desse músculo. Inclusive tem até aquele estudo da mesa flexora em comparação com a cadeira flexora, que mostra que os resultados da cadeira flexora para hipertrofia foram superiores aos resultados da mesa flexora. E por que isso acontece? Porque o posterior de coxa, ele realiza dois movimentos. Quais são eles? A nossa flexão de joelho, que é você trazer o seu calcanhar próximo do seu glúteo, então você está flexionando, e o movimento do que? De extensão do quadril, que seria esse movimento aqui, quando você estende o seu quadril, botando para uma posição neutra. Quando a gente está na cadeira flexora, reparem muito bem aqui, ele está sentado, ou seja, o joelho dele está próximo do tronco dele. Então, se ele estivesse de pé, ele estaria nessa posição aqui. Na mesa flexora você está deitado, ou seja, você fica nessa posição aqui. Se o posterior de coxa ele alonga quando a gente flexiona o quadril e é a posição da mesa, então a gente trabalha ele em uma posição mais alongada. E aí você pensa, tá, então a cadeira flexora já é o suficiente para potencializar os meus resultados? Sim, e depende, porque se você quiser maximizar mais ainda, o que a gente faz? Pode jogar ali uma flexão ainda maior de quadril, alongando ainda mais seu posterior. E aqui você já começa o movimento com o posterior ainda mais alongado. Porque reparem, ele começou o movimento assim. Ele foi para frente, ou seja, ele está assim agora. A flexão de quadril dele aumentou muito. Então o primeiro hack aqui é você jogar o seu tronco, flexionar mais o seu quadril, ir mais à frente na cadeira flexora, porque isso vai fazer com que você alongue mais essa musculatura. Obviamente é muito mais difícil, então progrida com calma. E agora a gente vai para o próximo exercício, que é na cadeira extensora. Próximo exercício aqui, cadeira extensora, quem vai estar explicando para vocês é o nosso querido Science Fitness. Isso aí, rapaziada. Então aqui a gente tem duas manipulações que a gente pode utilizar para extrair algo de diferente nesse exercício. Quando a gente fala no quadríceps, a gente tem 4 músculos e um deles é biarticular, também cruza a articulação do quadril. Significa que, de acordo com o seu grau de flexão do quadril, você pode alongar mais ainda esse músculo. E aqui na cadeira extensora, como que seria o convencional? Executar como o joguinho está fazendo aqui. Se a gente quiser alongar ainda mais esse músculo, que é o reto femoral, o que a gente poderia fazer? Seria, no caso, o oposto da cadeira flexora. Então, se na cadeira flexora o intuito é você jogar o corpo para frente, aqui a gente vai fazer o contrário. A gente vai jogar o corpo para trás. Posto lá para trás. E agora a gente teve o quê? Uma extensão do nosso quadril. Por quê? Porque o reto femoral, além de fazer extensão de joelho, ele faz flexão de quadril. Exatamente. Então agora ele está conseguindo trabalhar, é o mesmo movimento, extensão de joelho, trabalha todo o quadríceps dele, só que o reto femoral em si está mais alongado. Isso pode potencializar, né? Exatamente. E tem uma outra que eu achei importante. E aí tem mais uma interessante. Mais uma. Se vocês separarem aqui, ele inicia o movimento praticamente 90 graus de flexão de joelho, né? A gente tem um hackzinho aqui para conseguir explorar até uma amplitude maior do que isso. O que eu acho interessante falar antes pro pessoal? Essa máquina da Total Health, ela faz com que você não precise desse hack. Só que ela foi a única máquina assim, mano, falar pra vocês, sincero, eu já treinei muita academia, rapaziada. Muita. Eu treinei academia na gringa, aqui no Brasil. Eu nunca vi uma extensora com um potencial de amplitude tão bom. Porque o problema das extensoras é o quê? É a falta de amplitude. É muito... A maioria das extensoras, tipo assim, por mais que ela seja boa o movimento, cara, o joelho sempre vai parar aqui, ó, em 90 graus. Você não consegue trazer o joelho mais pra trás. Essa máquina da Total Health, ela não precisa desse hack, porque olha o tanto que meu joelho pode vir pra trás. Você consegue manipular bastante. Você consegue manipular bastante. Só que estamos trabalhando aqui, né, com um conceito geral. Então vamos fingir que essa máquina da Total Health, ela vem só até 90 graus. E aí, o que a gente pode fazer para tentar explorar um grau de flexão de joelho maior e aí conseguir uma amplitude de movimento maior? É jogando aqui um colchonete. Então, naturalmente, isso aqui vai jogar ali a sua perna mais para trás, vai aumentar aqui o grau de flexão de joelho e aí ele vai conseguir uma amplitude de movimento
bem maior muito maior. que o quadríceps. Então, se você juntar essas duas coisas, né, jogando o seu tronco mais para trás, isso daí já alonga naturalmente mais o reto femoral. Você coloca aí no colchonete para aumentar mais flexão de joelho. E aí a gente vai para o próximo hack, que seria o que, ciência? Cadeira abdutora, tem algo bem interessante ali também. Bom, rapaziada, estamos aqui numa cadeira abdutora, um exercício isolado para o seu glúteo, um padrão de abdução de quadril. Vocês com certeza já devem ter visto uma variação em que o pessoal coloca aqui o tronco mais para frente e performa esse exercício. O ponto é, a gente tem no nosso glúteo o chamado glúteo médio, que parece que ele perde capacidade de produção de força na medida que a gente vai flexionando mais o quadril. Então aqui realmente acaba sendo um exercício muito mais focado no glúteo máximo. Só que quando a gente está fazendo um padrão de movimento que é uma abdução de quadril, a gente normalmente gostaria de estar priorizando o glúteo médio. Porque em todos os outros movimentos que a gente faz, padrões de agachamento, RDL, levantamento terra, todos esses já focam ali no glúteo máximo. Então se a gente quiser um estímulo diferente, mais focado realmente no glúteo médio, a gente deveria estar fazendo uma abdução de quadril com um mínimo de flexão de quadril, porque aí realmente a gente consegue explorar mais direcionamento para esse músculo. E aí o Jovi vai mostrar pra gente uma variação que a gente pode fazer. Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou fazendo uma abdução de quadril com o quadril mais próximo ali dos 90 graus. Então a gente tem um trabalho maior para as fibras superiores do glúteo máximo. Como o glúteo médio ele perde essa capacidade de produzir força à medida que o quadril ele vai flexionando, o que a gente tem que fazer? Diminuir esse grau de flexão de quadril. Então ao invés de eu ter 90 graus de flexão de quadril, eu venho mais para cima, porque eu diminuí essa flexão. E aí eu consigo trabalhar um pouco mais dessas fibras mais posteriores do meu glúteo médio, assim dando até uma maior especificidade para ele. E o próximo hack é na panturrilha, porque eu tenho certeza, seu canelinha de cachorro, que você tá pulando o treino de panturrilha, então bora lá comigo. Para finalizar aqui, seu canelinha de cachorro, sua canelinha de cachorro, eu sei que você tá pulando o treino de panturrilha, tá? O que a gente tem? Quando a gente pensa na panturrilha, a gente tem o gastrocnêmio medial, o gastrocnêmio lateral e o sóleo. Quando a gente faz panturrilha com o joelho esticado, a gente tá focando mais no quê? Mais na panturrilha por um completo, mas principalmente os gastrocnêmios, que é aquela região da bolota da panturrilha mesmo. Então uma técnica legal para você estar realizando aqui no exercício de panturrilha, se você tem um pouco mais de deficiência em relação à desenvoltura ali do gastrocnêmio lateral ou do gastrocnêmio medial, você pode estar fazendo o quê? Você pode estar fazendo com que o seu pé mude a posição dele. Então você pode fazer com o pé em neutro, ou você pode fazer com o pé virado para dentro, ou você pode fazer com o pé virado para fora. Assim, você vai ter um foco maior em ambas essas regiões. Obviamente não isola, mas você consegue melhorar o direcionamento desse trabalho. Minha recomendação, pessoal, não acho tão confortável você fazer dessa forma aqui e nem dessa forma aqui. Eu faço com o pé ali o mais retinho possível, porque você trabalha tudo de forma geral, mas se for ali uma parte da sua musculatura que é muito defasada, você pode estar utilizando essa dica aí, que ela vai te ajudar bastante com a sua panturrilha. Então é isso aí, rapaziada, espero que vocês tenham gostado dessas manipulações que a gente consegue fazer nos exercícios, ou para mudar o direcionamento, ou para de repente explorar um pouquinho mais de hipertrofia. Então se vocês curtiram, não esquece de deixar aí nos comentários sugestões, dúvidas e tudo mais. Segue a Growth Experts para mais. Jovi, Ciência, segue nós nas redes sociais, porque tem conteúdo lá todo santo dia também. É isso aí. Valeu, irmão. Valeu. É nóis.